Antes de iniciar o nosso EP, eu quero te falar sobre os nossos apoiadores, porque sem eles nada disso aqui seria possível. Então eu quero começar falando sobre a Secran Group, essa empresa com 47 anos de mercado, de experiências, trazendo soluções empresariais para a sua empresa e para o seu negócio. Ajudando empresas de todos os portes a crescerem de forma estruturada, segura e eficiente. A atuação da Secran abrange contabilidade, gestão e BPO financeiro, oferecendo suporte completo para impulsionar seus resultados. Moura do B, com o destino perfeito para suas férias, com a linha Beach Class. Com parcelas a partir de R$ 2.200, você tem a melhor experiência de morar ou investir no Nordeste. Aproveite um lazer incrível nos nossos destinos mais paradisíacos ou na melhor localização das capitais. Ligue 40 42 55 00 e conheça todas as oportunidades. E agora eu quero te falar sobre o universo do Sebrae Ceará. Essa instituição sem fins lucrativos que tem como prioridade impulsionar pequenos e médios negócios e o empreendedorismo em nosso estado. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pode Conectar, o podcast do Conexão 085, hoje numa cena bem diferente aqui no nosso espaço do Conexão 085, para vocês começarem a passear nesses nossos espaços. E para começar, já sabe, né? Eu quero te convidar a você seguir as nossas redes, vai lá no nosso Instagram, Conexão 085 Oficial, no nosso YouTube, Conexão 085, também no Spotify, no Facebook, em todas as plataformas. E eu quero também te convidar você a conhecer o nosso site, conexão085.com.br. Somos multiplataforma para melhorar a sua experiência. E hoje o nosso bate-papo é extremamente criativo. Temos uma convidada para lá de especial para falar sobre design criativo. Você já se experimentou no design criativo? Você tem aquele paradigma, aquela barreira de, meu Deus, eu não sou nada criativo, eu não vou conseguir fazer uma arte, eu não consigo fazer um criativo, e entrar em desespero nesse momento? Pois é, eu tenho essa pessoa especial e ela vai estar nessa cena colaborativa aqui no Conexão 085 e no decorrer do conteúdo eu vou te contar. Então estamos falando dela, a nossa convidada, uma mulher criativa, que tem 11 anos de experiência, já passou por marcas como Skyler, Água de Coco, Creative Marketing do Grupo Deep, e além disso, gente, ela é professora e especialista em neuromarketing, apaixonada por tendência de consumo. Já ativou aí a sua criatividade? Então eu quero te apresentar Malu Lima. Ela vai trocar aqui uma super ideia e vai deixar você super à vontade para se aproximar desse universo criativo que o Conexão 085 quer te proporcionar. Bem-vinda, Malu. Obrigada, Lídia. Obrigada a todos. Estou aqui hoje, né, como a Lídia muito bem me apresentou. É um prazer imenso estar aqui para falar um pouco da minha trajetória e a gente bater esse bate-papo gostoso, né, falando um pouco sobre criação, né, sobre esse design criativo, né, o que é que permeia todo esse universo, né? Como a Lídia colocou, sou especialista em neuromarketing, tendências de consumo, e isso é o que me move a criar com mais assertividade para todos os clientes que eu atendo, né? Principalmente, né, fazendo parte aí desse time criativo do Grupo Deep. Olha, e tendência de consumo é tudo. É o centro para tomada de decisões de todas as empresas, né? Principalmente Exatamente. Quando a gente fala em moda. Falando em moda, gente, hoje eu estou, toda de Deep, pleníssima, com essa paleta que a Malu falou. Fala, Malu, sim, que é chique. Nós temos aqui um tom marrom de mocha mousse, que é a última tendência, né, das cores do inverno. E temos um burgundy, que é esse tom de uva maravilhoso. Depois eu vou postar uma foto lá no meu feed para as pessoas verem o look completo. Olha aí. Super versátil. Super. E eu vou estar aqui mostrando também
essa versatilidade que é a DIP, viu, gente? A DIP veste, né, essa mulher contemporânea, com muita elegância, com muita clareza, né, e traz aí um toque de moda sempre, mas que vai permear todo o seu guarda-roupa, tenho certeza. Com certeza, eu estou amando a partir da modelagem, porque Sim. roupa é modelagem, né? Completamente. Moda é aquilo que cai bem em você, eu sou dessas. Exatamente. Então, eu me senti bem, a modelagem valorizou o que tem que valorizar. É o que importa. Eu me senti na vontade, eu estou na tendência. Falando ainda sobre moda, estou também vestindo, né, outra marca do grupo, que é My Size, né, que é uma marca também incrível, né? O grupo DIP, ele é composto por 3 marcas, e a My Size, ela também vem nessa proposta de abraçar o corpo feminino, com todas as suas curvas, né? Então a gente se sente sempre elegante em qualquer ocasião. Eu gosto muito disso. Vamos começar por aí, porque você falou que o grupo tem 2 marcas. 3 marcas. 3 marcas. Isso. Você tá de My Size, eu tô de DIP. Isso já é baseado nessa pesquisa da tendência de consumo para poder atender melhor e elevar a experiência dessa mulher? Com certeza, sempre visando a melhor experiência do cliente. A terceira marca do grupo, que a gente não mencionou ainda, é a Secret, que ela vende acessórios, né, sapatos e bolsas, e também tem uma curadoria incrível de home decor. Né? Então, as 3 marcas, elas ali permeiam o universo da cliente, né, DIP e My Size, né, vem para abraçar esse outro perfil de mulher, né, com um corpo mais brasileiro, né, com curvas reais, né, aquela mulher bem real mesmo, né? Então, você vê que a gente consegue trazer elegância para diversos públicos. E por meio dessa pesquisa, foi criada as 3 marcas para atender de uma maneira mais versátil toda a necessidade do cliente. E Malu, me fala uma coisa. Olhando aqui, né, no seu vasto currículo, você realmente passou por marcas muito relevantes do mercado. Sim. Água de Coco, Skyler. Agora você está com a DIP, você também dá essa consultoria para Gió, né, design. Sim. Como é que é esse processo criativo? Como é que você traduz essas marcas na neurociência, nesse processo criativo para fazer um posicionamento assertivo e se conectar com esse público-alvo? Pronto. A minha trajetória começou lá atrás, onde eu estudei design gráfico, né? Nos primórdios, né? Fiz Senai e depois eu fui enveredando por essa área até chegar numa agência de publicidade que eu trabalhei por anos, que é a Íntegra Comunicação, que eu tenho muito orgulho, né? E aprendi muito da minha trajetória. Minha trajetória de comunicação se iniciou de fato lá. E lá a gente já percebia esse olhar para o consumidor e entender quem era esse consumidor que a gente precisava alcançar, né? Ainda lá a gente atendia tanto moda, tinha os clientes de moda, como tinha construtoras, e a gente sempre precisava ter esse olhar apurado para cada material sair de maneira mais adequada a se comunicar com esse cliente e a posicionar a comunicação e a imagem desse cliente perante ao mercado. Então foi daí que eu comecei esses insights, fui fazer publicidade e propaganda, com essa minha inquietude, queria estudar tendências de consumo, porque eu percebi que era de fato o diferencial para trazer um design gráfico assertivo, e fiz uma especialização na Unifor em neuromarketing e tendências de consumo ali meados da pandemia. Mas foi perfeito, porque assim, tudo aquilo que eu já experienciava, né, eu vim pegar a parte, digamos, de pesquisa, de autores, na parte bibliográfica de fato, e eu consegui trazer esse match com tudo que eu já vinha aprendendo. Então, assim, respondendo a sua pergunta, sempre que eu vou focar em um cliente para atender, eu percebo primeiro quem é o cliente que ele atende, para quem ele fala, como é esse comportamento desse cliente, né, como forma de consumir. E o consumo, ele virá como consequência, né? Então, assim, quando eu crio, dentro do grupo DIP, né, como a gente citou que tem 3 marcas, e eu atendo, e eu cuido de My Size, eu vou perceber quem é a cliente que consome My Size, que pode ter sido um cliente que já consumiu o DIP ou não conhece a DIP ainda. Então, a gente tem que trazer esse olhar. Se por algum acaso eu crio para a Secret, que é a terceira marca, eu já vou ter como outro parâmetro quem é esse cliente. Da mesma forma, tinha esse cuidado ainda quando estava na Água de Coco, né? Também foi outro período muito bom da minha carreira de enriquecimento, né? A questão do refino para moda, essa questão de ser uma grife, né? De estender uma grife de lifestyle, isso me trouxe muito enriquecimento. E aí eu procuro trazer isso.
Por exemplo, a Gió, como você citou, meu grande case. Eu amo porque a Gió, eu criei a logo, o logotipo de fato. E não só isso, mas toda a estratégia de brand que vem por trás, eu consigo conduzir ainda até hoje, pela minha proximidade de relação com as donas, Elo e Eliane, e a gente consegue deixar que isso vá para o mercado de maneira intrínseca, sabe? Não é só um layout bonito, não é só sobre uma fonte adequada. Isso também é importante. Mas é sobre o que tudo permeia. E aí a consequência disso gera um consumo que vem de maneira natural e não forçada. Pronto. A gente falou aqui, passeamos por várias marcas de muita relevância para o nosso estado, né? E vem aí num processo de super mega expansão. Agora vamos falar de pessoas. Vamos. Pessoas se conectam com pessoas. Sim. E aqui esse universo ele é muito voltado para o empreendedor e para o empresário. Então, como a Malu vai também contribuir com essas pessoas, esses empresários, esses empreendedores, como a gente traz, como a gente eleva a consciência dessas pessoas a vir para um universo criativo, do design criativo, que no primeiro momento você... Nossa, isso aqui está muito distante de mim, eu não consigo, porque exige também técnica, Sim. né? Mas esse combo do processo criativo com a pitadinha do neuromarketing, que é muito interessante, e fontes de pesquisas de tendência de consumo. Então, qual diquinha você daria para essas pessoas que estão aqui nos acompanhando? Sim. Eu acho que, antes de tudo, a gente precisa quebrar um paradigma do sou uma pessoa criativa ou não sou uma pessoa criativa. Eu ouço muito isso, meu Deus do céu. Gente, de clientes mesmo, pessoas chegarem, Malu, nossa, eu não tenho criatividade, eu não nasci criativa. Isso é um mito, né? Se você for ver, me acompanhar um pouco nas redes sociais, eu quebro um pouco esse mito e eu venho quebrando isso no meu período de ensino, né? Assim, na faculdade eu quebro muito isso porque é um paradigma de fato. Então, o que eu quero dizer? Todos nós somos criativos em nossas áreas. Um médico, ele tem a sua criatividade no dia a dia dele. Um advogado, da mesma forma. Alguém da área de estética também tem. Então, assim, cada um de nós temos a nossa criatividade, só que ela vai se transbordando por outras áreas. É uma questão de paradigma, né? Exatamente. Vai se transbordando por outras áreas em que ela consegue aproveitar. Então, o que é que eu quero trazer, né, de inspiração? Você, sim, é criativo. E você, no seu dia a dia, para se conectar com o seu cliente, antes de tudo, você tem que entender de comportamento. A gente está tratando com pessoas, sabe? Então, assim, quando você passa para olhar a pessoa, a quem você deseja alcançar, se comunicar e se conectar, tudo flui de maneira natural. Muitas vezes a pessoa vai dizer, mas eu não tenho essa desenvoltura para falar. Eu sei o que eu quero dizer, mas eu não consigo expressar de um layout e tudo. Mas eu garanto a vocês, se você observar primeiro quem é a pessoa com a qual você deseja se comunicar, tudo vai fluir. Eu concordo absolutamente. Até porque ninguém nasce sabendo. Exato. Pode até parecer clichê, mas isso é uma realidade, Sim. né? Isso é um fato. Todo mundo nasce e vai aprender a... Desde andar, né? Desde andar, engatear e tudo mais. Exato. Mas eu tiro por mim que esse processo criativo é um exercício. Diário, né? É diário. Você não nasce criativo, mas você pode desenvolver essa habilidade. Sim. Você não nasce sabendo se comunicar, mas você pode desenvolver essa habilidade como eu desenvolvi para mim, porque eu sou uma ex-tímida, sabia? Olha aí, não tem quem diga. Eu sou uma ex-tímida travadíssima. A primeira vez que eu fui falar em público, eu travei de fato. Sim. E eu não sei Gelou. Não sei como eu não desmaiei, amor, porque Sim. eu fiquei... Nossa, foi uma experiência muito ruim. Não tem quem diga. Mas dali, eu poderia ter me travado completamente e ficado traumatizada ficar e não parada. ter me permitido ir atrás de desenvolver essa habilidade. E eu tomei uma decisão. Nunca mais eu vou viver isso aqui. Sim. Eu vou falar em público, porque o que eu queria para mim exigia isso. Sim. E foi uma jornada. Foi uma jornada. A mesma coisa eu entendo, como você está colocando aqui, a questão da criatividade. Então,
para essas pessoas que acham que são travadas, eu não sou nada criativa, eu não consigo, como é que eu vou me inserir nesse universo do design criativo, como é que eu vou fazer uma pesquisa minha mesmo, pode até ter o seu setor, mas você precisa ter a sua visão. Sim. Né, de tendência de consumo, como é que eu vou buscar algumas técnicas, alguns insights do neuromarketing. Então, como? Sim. Malu? Isso tudo vem de observar, né? Nada mais é do que observar. Quando a gente traz a ciência, né, do neuromarketing por trás da tendência de consumo, é a gente entender, de fato, o cérebro, né? O neuro vem, de fato, dessa história do cérebro, que o cérebro é um órgão antigo, né? Então, assim, apesar da gente ter evoluído bastante enquanto seres humanos, o nosso cérebro, ele ainda, muitas vezes, ele ainda está lá atrás, lá na época lá atrás, onde a gente precisava caçar para sobreviver, né? Para ter toda essa sobrevivência. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se você, por acaso, sei lá, uma pessoa voltada para a construtora, para a imobiliária, etc. Uma curiosidade. Por que os imóveis que são de andares mais elevados, eles têm uma percepção de valor muito melhor? Você sabe me dizer? Malu. Vou lhe dizer. Porque antigamente, na época de caça, né, de busca, de luta pela sobrevivência, os povos criavam torres para observar a sua segurança, para observar tudo de cima para ver se vinha algum ataque. Isso permaneceu no nosso subconsciente até hoje, e por isso que os empreendimentos que são mais elevados, em andares mais elevados, eles são melhores quistos. Eles são bem vistos, a pessoa tem uma percepção de valor elevada. Isso está no subconsciente e pouca gente sabe, mas a gente tende a consumir melhor. Do mesmo jeito, a percepção de valor nas coisas. Por que algo me traz mais assimilação do que outra coisa? Por que algo tem mais valor para mim do que outra coisa? Né? Isso vai trazer muito da sua experiência anterior, né? Assim, a questão das memórias da infância, das lembranças. Deixa eu ver outro exemplo que a gente pode trazer. Um mito que não necessariamente é verdade ou não. A questão de cor vermelha e amarela trazer fome. Não necessariamente. Sabe por quê? E isso realmente é muito colocado, né? Muito. Até hoje. Porque o McDonald's, os fast foods, tem as cores vermelhas e amarelas. Tudo bem. Ok. A gente vai estar passando na rua. A gente vê um cone de trânsito amarelo. A gente vai ter fome? Vamos? Não, né? A gente tem fome de comer um cone que é amarelo. Então, não exatamente aquela cor vai trazer. Mas a questão do amarelo é porque ela nos traz atenção. E aí a gente junta com outros fatores. No caso do McDonald's, o amarelo é a cor da batata. E a gente passa em frente, a gente sente o cheiro. Então, a gente entra aí numa sistemática de sensorial muito grande, que está tudo atrelado ao nosso cérebro, né? Então, assim, são algumas construções e desconstruções que a gente vai incorporando e aprendendo que vem através da neurociência. Perfeito. Eu já ia esses insights vêm da neurociência e do neuromarketing, Exato. Né? Esse universo, gente, é tão rico. Sim. E é tão importante, né? Tem muitas pessoas que são céticas, mas eu acho que não cabe mais esse ceticismo diante de tantos fatos, né? E essa coisa do subconsciente, isso é muito importante, porque já na rádio a gente já trabalhava essa questão do subconsciente. Além de eu trazer isso para a minha vida pessoal. Sim. Porque realmente o nosso subconsciente tem um poder aí valioso, que tudo está aqui, né? Sim. Tudo começa por aqui. Mas no rádio, quando a gente vendia uma campanha, o jingle, que é a musiquinha, muito mais do que o spot, a musiquinha tinha um valor percebido muito maior, inclusive até hoje no mercado. Sim. Por quê? Porque ela tem uma fixação de marca. A musiquinha você vai gravar muito mais. E o auditivo, ele capta. Então, quando você for pensar no segmento, vem a marca lembrada. Sim. E essa musiquinha, ela gruda. Exato. Na mente da gente de uma forma que dá essa... Que traz uma memória afetiva. Que traz uma memória afetiva. No digital, por que a gente consegue elevar ainda mais?
É o poder do visual. Você está vendo, você está se conectando. Então, o posicionamento de marca e de imagem, ele é fundamental para que você consiga encurtar essa distância entre as pessoas, né? Com certeza. Pessoas se conectam com pessoas. Dentro desse universo, Malu, como é que você percebe hoje, né, na era digital, na era do brand, que hoje se fala tanto em brand, se fala tanto em neuromarketing, como a gente faz um combozinho de tudo isso que você está colocando? Sim. Tendência, pesquisa, de satisfação, inclusive, né, que é um indicador muito importante, posicionamento de imagem, enfim, é tanta coisa. Como é que a gente faz um misto e transforma isso numa coisa mais simples? Pronto. Antes de tudo, né, vou frisar novamente que a gente precisa entender quem é o público que a gente deseja se conectar. Tendo isso entendido, é quase como se a gente formasse na nossa mente quem é aquela pessoa, né? E aí, alguns pilares, né, quando a gente trata de marcas e de divulgação, a gente precisa sempre ali chancelar a todo tempo e relembrar, por mais que seja um assunto repetitivo. Exemplo, a cor mais forte da sua marca, o mesmo tipo de fonte, o cuidado com a tipografia e com o seu logotipo. Então, assim, as marcas é muito comum delas surgirem e depois elas ficarem antiquadas. Tudo bem, existe rebranding para isso, né? Outro processo. E aí a gente ter sempre esse cuidado com a imagem de marca, ela está o tempo todo aparecendo, mas ela se comunicando com o seu consumidor. Quando a gente traz isso para marcas pessoais, a gente tem que lembrar que uma imagem ela vale mais do que 1000 palavras. Embora pareça clichê, porque antes mesmo da gente falar e se expressar, a nossa imagem vem antes de tudo. Então, assim, o que a gente precisa ter? Cuidados básicos. A nossa expressão facial, eu digo. Não vou dizer para todo mundo andar todo arrumado o tempo inteiro. Não é isso, mas você se enxergar dentro de si a sua melhor versão mesmo e o que você deseja transparecer para o seu público. Né? E aí, primeiro, essa imagem que comunica. E a gente vem depois entendendo com quem quer se comunicar e trazer, por exemplo, algumas palavras que você costuma dizer, né? Olá! Tem aquele jeito, quase aquele jargão, né? Que você procura trazer e entender e se colocar como se você estivesse se comunicando com o seu melhor amigo. Isso traz uma aproximação, né? Você trouxe aqui a questão da imagem. Não à toa, no vídeo, a gente foca muito nesse plano americano, né? Ou então esse corte mais aqui, onde mostra mais a parte do rosto, porque isso também a neurociência explica, que o nosso olhar ele se direciona para os olhos e para a boca, no segundo momento. Então, tudo isso ajuda a fixar, né? Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né, na fala, para onde olhar, na hora de fazer um stories, né? Olhar para a câmera, não ficar olhando para você, que isso é outra dica também para se portar melhor. E aí você gerar essa conexão, você fazer de conta que tá ali conversando com seu melhor amigo, conversando com sua mãe. E aí você consegue ter uma facilidade ao falar e ao se portar. Por exemplo, ainda com relação a pessoas, escolher a sua cor favorita. Isso ajuda muito. Nossa, minha cor favorita é azul. Eu vou me sentir segura de azul. Por mais que você não perceba, isso também está no subconsciente. Sim. E aí você procurar trazer a sua cor favorita em alguns pontos, na sua roupa, em algum cenário, numa parede. Você já vai trazendo ali uma associação de imagem para o seu público, de maneira sutil. Maravilhoso. Explorando um pouco mais essa questão do subconsciente, né? Me fala um pouquinho sobre mais esse tema, porque eu acho de tanta relevância. Sim. Né? Eu tenho muito isso comigo. Eu acho que o subconsciente, ele manda. E aí você tem que saber como você vai se conectar com mentes humanas. Exatamente. Né? E indo muito além, porque assim, hoje em dia... Outro mito, se a gente for falar sobre isso, a questão do poder da mente subconsciente, essa coisa toda, a gente já vai cair num lugar de desvalorização por conta da história do coach, da parte pejorativa. Gente, não é nada não tem nada a ver. Do mesmo jeito que tem coaches que fazem um trabalho maravilhoso, logicamente, toda profissão também tem as pessoas que denigrem um pouco essa imagem, mas a gente está falando de ciência, e a neurociência, que fala um dos conceitos, né, que tudo que está palpável e materializado no nosso campo visual, no mundo que a gente vive, ele já foi pensado um dia.
Não vou muito distante. Algum sonho seu já se realizou? Com certeza. Muitos, né? Muitos. Espero que muitos. Primeiro começa aqui, ó. Exato. Antes de qualquer Mas coisa... eu não tinha essa consciência. Tá? Olha aí. Nem todo mundo tem, e eu não tudo tinha bem. essa consciência. E eu já sou fruto disso ao longo da minha jornada, naturalmente. Quando eu tive essa consciência... Me julguem. Quando eu tive essa consciência, eu comecei a explorar de uma forma... Objetiva. Objetiva. Sim. Estratégica. Exatamente. Eu me utilizo muito bem do poder do meu subconsciente. E olha que a gente às vezes se trai. Esse tema tem muito assunto. O cérebro ele é extremamente enganoso. Sabia que o cérebro ele baseia-se pela lei do menor esforço? Sim. Então, por que a gente não gosta de ir pra academia? Porque o cérebro vai ficar ali, não. Você já tá cansada. Primeiro ele te despista. Depois você vence ele. E aí quem manda... Né? Exato. Quando a gente supera essa trava de ir pra academia, o cérebro te agradece. Porque aí ele manda, né, endorfina, dopamina. E ali você fica, poxa, ganhei meu dia. Aí você vai construindo o hábito da disciplina e comece por um hábito. Gosto muito de dizer isso. Porque um hábito, se você conseguir mudar um hábito, você pode transformar toda a sua vida e seu universo. Exatamente. E aí... trazendo para essa força do subconsciente. Se um dia, a gente tem que entender isso, se um dia está materializado e tudo existe, seja o design de uma cadeira, seja um prédio construído, seja uma marca criada, tudo isso já esteve no plano da ideia. Outro dia eu ouvi uma frase que era o seguinte: o que seria uma empresa se não uma ideia bem-sucedida? Se não uma ideia que as pessoas acreditaram? Não faz sentido? Total. Da mesma forma, a empresa não existia. Ela foi criada primeiro no subconsciente. Ela foi acreditada e, a partir disso, trabalhada. Então, por que a gente não deve acreditar no subconsciente? Por favor, gente. Por exemplo, desejo fechar um negócio. Poxa, gostaria tanto de atender certa marca. Já comecei a pensar. Se eu atendesse essa marca, eu mudaria isso, isso e isso. Começa a visualizar como já feito, né? Eu já poderia trabalhar isso, isso e isso. Poderia oferecer tais serviços. Eu garanto a você que no momento seguinte, o seu próprio cérebro vai lhe ajudar a trazer estratégias no subconsciente para que, de fato, isso venha para a realidade. Da mesma forma, algo negativo. Por que a gente, que também é a história, né, dos codes e tudo, seja uma pessoa positiva, não seja negativa? Porque isso também atrai. Se você não tá num dia bom... E é um exercício. Gente, se você não tá num dia bom, todo o resto do dia tende a dar errado. Eu brinco com meus alunos na faculdade dizendo assim, gente, o fator zebra, ele existe. Existe, vai dar uma zebra, dá uma zebra. E se você botar na cabeça, amor... Acabou. Exatamente, então Malu, é isso. Que delícia de bate-papo. Olha, gente, vocês gostaram? É sobre isso aqui que a Malu, a professora Malu, você dá aula... Já eu dei aula, sim, na Uninassal, com muito orgulho, porque foi a faculdade que me formou, né? Eu fiz publicidade e propaganda na Uninassal. Vamos lá atrás, fiz design gráfico no Senai. Aí, anos depois, me formei em publicidade e propaganda pela Uninassal e fiz a especialização na Unifor. Então, a Nassau me acolheu como professora. Perfeito. E eu acho isso sensacional. Então, é sobre isso. Teremos aqui diquinhas da professora Malu, da design criativo Malu e dessa pessoa que é uma estudiosa do neuromarketing, com exclusividade para você. Então, gente, eu estou muito feliz, Malu, dessa nossa conexão. Eu acho que nosso público merece. Eu sou sempre atenta em estar trazendo algumas dicas valiosas, porque eu acho que o empreendedor, o empresário, ele... principalmente aquele que está começando, que está na metade da jornada, se sentindo às vezes um pouco solitário nessa jornada, e ele sabe que um veículo como Conexão está trazendo uma dica, um insight desse como valor, é muito importante e eu me preocupo muito com isso. Sim. Porque, afinal de contas, eu também me conecto com pessoas, né? Com certeza. Empresas são feitas de pessoas. E esse é um dos valores, dos pilares principais do Conexão 085. Sim. Então, seja muito bem-vindo a esse universo. Obrigada pela parceria, pela colaboração
Eu que agradeço, só tenho a agradecer. Tenho certeza que esse espaço vai trazer conexões riquíssimas. O conhecimento que eu puder compartilhar também, tenho certeza que vai ser valoroso para vários momentos de vida, né, desse profissional, desse empreendedor. E conexões geram conexões. Com certeza. Espero que vocês tenham gostado do nosso Pode Conectar, o podcast do Conexão 085, sempre, gente, trazendo o lado bom do Ceará, o lado bom do empreendedorismo, o lado bom dos insights para você, com muito carinho.